Fala Dev Nerd, tudo bom com você? Hoje você vai criar o seu primeiro jogo utilizando JavaScript. E antes que você diga, eu sou iniciante, é exatamente por isso que você vai adorar esse vídeo. É um joguinho muito simples, nós vamos utilizar coisas bem básicas do JavaScript, mas vai te mostrar como usar lógica, variáveis e interação. E vamos aprender também gerar números aleatórios. Bora codar juntos? Já se inscreve no canal, deixe seu like e se você curte aprender programação na prática, vamos codar juntos. A ideia desse vídeo é a gente criar o nosso joguinho. Então, eu vou mostrar um pouco como que vai ficar o nosso joguinho. Teremos uma página como essa, onde o usuário vai ter que adivinhar um número de 0 a 10. Então aqui o usuário vai digitar um valor, 5 por exemplo, e vai tentar acertar o número. E se ele acertar o número, a nossa aplicação vai mostrar que ele acertou o número. Então vamos colocar novamente, vamos tentar um outro número. Então ele fala para a gente tentar com um número maior do que a gente digitou. E embaixo ele vai colocar o número que a gente digitou. Então vamos tentar outro número, 7. E muito bem, a gente acertou novamente. Então vamos codar junto essa aplicaçãozinha. Então inicialmente vamos criar uma pasta e abrir essa pasta no VS Code. Muito bem, eu já tenho a minha pasta aberta aqui no VS Code e a gente vai aprender a criar aquela aplicaçãozinha. Inicialmente vamos criar um arquivo chamado index.html. Aqui eu vou dar um zoom para ficar maior a visualização. Então vamos lá. Então aqui, só para a gente adiantar um pouco, né? Porque a intenção é utilizar mais o tempo na nossa lógica. Então eu vou digitar ponto de exclamação e apertar Enter. E a gente já tem pré-definido algumas coisas no HTML. Então só vou mudar a linguagem para PTBR, que é português do Brasil. Aqui o meta, o TF8 a gente vai deixar e a redimensão da tela também. E aí o nosso título vai ser jogo de adivinhação. Muito bem, criamos o nosso título e aqui também vamos fazer referência ao nosso CSS que iremos posteriormente criar. Então, link help style sheet e vou fazer referência aonde ele está, href style.css. Ainda não criamos esse arquivo, mas iremos criar posteriormente. Então, acabamos o nosso cabeçalho e vamos para o corpo do nosso joguinho. Então aqui, eu vou ter uma div principal. Essa div vai ter uma classe container, que eu vou criar posteriormente. Aqui dentro, a gente vai ter o título, né, que seria aquela mensagem para o usuário. Então eu vou criar o título H1 com a descrição: adivinhe o número 0 a 10. Então esse é nosso título. Aqui eu vou ter o input, que é onde o usuário vai digitar o valor. Então, input type vai ser number, de número, e vai ser com o ID palpite. Então, aqui a gente tem a propriedade, o atributo, né, de ID para identificar o nosso input, para a gente conseguir
colocar os valores no JavaScript. Então vai ter o mínimo de 0 e o máximo de 10. Então essas são as configurações do nosso input. Eu vou colocar um BR, que é para pular uma linha aqui, e vou criar um botão. Será o botão onde a gente vai validar o que o usuário digitou, se é maior ou menor que o número aleatório criado pelo sistema. Então vai ser um clique, verificar palpite. Essa função ainda não criamos, mas assim que criarmos o arquivo JavaScript, a gente vai criar essa função. E a gente vai colocar tentar no nome do botão. Vamos criar um parágrafo. Esse parágrafo é a mensagem, né? Se o usuário acertou ou se ele precisa tentar novamente. Então a gente vai ter uma classe para ele de mensagem. E a gente vai ter o ID de mensagem também. Criamos o nosso parágrafo. Agora vamos criar uma div que será exibido as tentativas do usuário. Então vamos colocar uma classe para tentativas com um ID de tentativas também. E aqui nós vamos colocar tentativas e ela vai iniciar como nenhuma ainda. Muito bem, criamos o nosso HTML, agora vamos criar o nosso CSS e depois vamos criar o nosso JavaScript para finalizar o joguinho. Então, eu vou vir no Explorer e vou criar o arquivo de CSS, style.css. Então aqui a gente vai criar todo o estilo da nossa página. Então, inicialmente eu vou criar um estilo para o body. Então a gente vai ter o background. Eu vou utilizar linear gradiente, que a gente vai começar de uma cor e terminar em outra. Aqui eu vou colocar um azul terminando no roxo. Então, começamos com essa cor. Agora vamos colocar Font Family. Aqui você pode escolher a fonte que desejar, tá? Eu vou utilizar a Segoy, a família Segoy aqui. Eu vou utilizar o display Flex. O Flex Direction, vou colocar column, em coluna. O alinhamento do item Center, que eu vou deixar centralizado os alinhamentos. O Justify Content também Center. A altura eu vou deixar de 100 VH. Color eu vou deixar branco aqui, tá? E aí eu vou colocar uma margem de 0. Então esse foi a configuração do body. Agora a gente vai fazer a configuração do container, que é o nosso quadradinho centralizado. Então, ponto container. Então, a diferença de quando a gente está criando um CSS que não é de elemento, a gente precisa colocar o ponto que a gente está criando uma classe, tá? Então, a nossa classe container vai ter o background color, que a gente vai colocar um RGBA
Então aqui vai ser 0, 0, 0, e aí a gente vai colocar ponto 3, que vai ser a opacidade. Vamos colocar um padding de 30 pixels. Aqui border radius, que é para deixar um pouco oval a borda, de 15 pixels. Box shadow, que é para deixar sombra, né? A gente vai deixar 0, 0, 15 pixels, e a gente vai utilizar o RGBA 0, 0, 0, 0.4. Então esse é nosso box shadow. O teste e alinhamento a gente vai deixar como center, centralizado, e o máximo de largura a gente vai colocar 450 pixels. E aí o tamanho a gente vai deixar de largura 90%, para não ocupar todo o espaço. Então esse foi o nosso container. Agora vamos criar estilo para o H1. O nosso H1 vai ter uma margem bottom, que é a margem inferior, de 10 pixels. E agora vamos criar para o nosso input, que é o nosso texto. Então o nosso input vai ter um padding de 10 pixels, um font size de 16 pixels. A gente vai ter um comprimento aqui de 60 pixels, um text alinha de centralizado. Então nós vamos centralizar o alinhamento. Vamos retirar todas as bordas, border none, e o border radius, que a gente vai colocar um pouquinho de efeito, 8 pixels. Então esse foi a configuração do nosso input. Agora vamos criar as configurações do botão. Button. E aí a gente vai colocar margem top de 10 pixels. Um padding de 10 e 20 pixels. Aqui a gente vai utilizar um font size de 16 pixels. Um border none também, para a gente retirar todas as bordas. Border radius de 8 pixels. Vamos utilizar o background color. E a gente vai colocar um verdinho aqui, 48 dB. Vamos colocar o texto como branco, white. O cursor como pointer, que é a mãozinha. Então essa foi as configurações do nosso botão. Agora vamos colocar uma configuração em button.over, que é quando a gente passa o mouse sobre o botão. Então a gente vai colocar um background color com um verde um pouquinho mais clarinho, tá? Escrevi errado aqui, é over, tinha um U a mais aqui. Vamos lá criar uma classe chamada mensagem. Vamos colocar um margem top de 20 pixels. Um font size de 18 pixels.
e um fonte weight, que é o peso, né? Então a gente vai colocar como bold, que é negrito. E por fim, a gente vai colocar tentativas. E a gente vai colocar um margem top de 20 pixels também, um font size de 16 pixels e a gente vai colocar color, que a gente vai colocar um laranjinha aqui. Então esse foram os nossos estilos. Vamos criar nosso JavaScript agora. Então aqui eu vou criar um script.js e aqui a gente vai criar toda a nossa lógica do desenvolvimento do joguinho. Então eu vou criar algumas variáveis aqui, né? Const número secreto. Aqui a gente vai utilizar uma função interna do JavaScript, que é o math.for. E aí a gente vai passar um math.random, que é um número randômico, vezes 11. Aqui a gente vai ter o const tentativas, que é um array para a gente saber o número de tentativas que a gente fez. E vamos criar a nossa função verificar palpite. Então aqui é onde a gente vai colocar toda a nossa lógica. Então vamos criar const input. Então a gente vai pegar aquele input e jogar dentro dessa constante. Então vamos utilizar o document.getElementById. Então nós estamos capturando o elemento pelo ID. Então aqui a gente tem um input que vai ficar dentro de palpite, que é o nosso input text lá do formulário HTML. Nós vamos criar uma outra const, que é o valor. Então vamos utilizar o parseInt, que a gente vai converter o texto para inteiro, que é o input.value. Então pegamos esse input e convertemos ele para inteiro. Vamos ter a mensagem, que é uma constante. Então a gente vai pegar o elemento onde a gente vai colocar a mensagem. Está no document.getElementById e ele está dentro do elemento mensagem. E vamos criar também uma outra constante de lista tentativas, que está no document.getElementById tentativas. Muito bem, criamos todas as nossas variáveis. Agora vamos fazer toda a nossa lógica. Então vamos criar um if isNone, se não for vazio, né? Se ele existir valor. Se o valor, aí a gente vai utilizar o ou, que é pipe. Se o valor for menor que 0 ou o valor for maior que 10, a gente vai colocar uma mensagem de erro. Então a gente vai colocar na mensagem .text content, a gente vai colocar para o usuário digite um número entre 0 e 10. Então aqui a gente verificou se o usuário digitou algum valor e se o valor é maior que 0 e menor que 10. E aí a gente vai mudar a cor também da mensagem. Mensagem.style.color
E aí a gente vai colocar uma cor aqui. Muito bem, então essa é a nossa primeira lógica. Vamos colocar um return para ele sair aqui. E a gente vai agora, caso dê certo, a gente vai colocar as tentativas. Então vamos colocar tentativas.push. Então a gente está adicionando valores dentro do array. Quem a gente vai adicionar? O valor digitado. Aqui a gente vai colocar lista de tentativas ponto text content, e a gente vai colocar tentativas, dois pontos, vai colocar quais foram as nossas tentativas, ponto join, que é uma função do array do JavaScript. E aí a gente vai colocar quais foram as nossas tentativas. E aqui a gente vai colocar uma nova lógica utilizando o if. Então, se o valor for igual a igual ao número secreto, a gente acertou. Então, a gente tem que colocar a mensagem de sucesso. Então, mensagem.textContent parabéns, você acertou o número, era número secreto. Então, acertou o número. Aqui a gente vai colocar uma mensagem .style.color e a gente vai mudar a cor da mensagem. E vamos colocar um input .disable para true. Agora vamos fazer um else if e vamos colocar valor menor que número secreto. A gente vai colocar também a mensagem mudar a cor. Então a mensagem ponto text content vai ser tente um número maior. E aí a gente vai colocar uma cor também. Mensagem.style.color. Mudamos a cor também. E por fim, teremos o nosso else. Que é a mensagem.textContent falando tente um número menor. A mensagem também vai mudar a cor e nós vamos utilizar a mesma cor de cima. E para a gente finalizar, a gente vai colocar o input.value igual a vazio. Então nós vamos limpar o nosso input e aí a gente vai colocar o input.focus abre e fecha parênteses para a gente dar o foco no nosso input. Então aqui no nosso HTML a única coisa que a gente tem que colocar aqui ainda embaixo da nossa div a gente precisa chamar o nosso script. Então script src, a gente chama o script JS.
Então, finalizamos aqui o nosso joguinho, vamos salvar tudo, né, em file save all e vamos testar o nosso joguinho, né? Então vamos procurar na nossa pasta. Então aqui está o nosso joguinho. Aqui é só a gente digitar um número, tentar um número maior, 7. Tente um número maior, vou tentar 9. Tente um número menor, então a gente vai tentar o 8. Muito bem, a gente acertou o nosso número. Então esse aqui foi o nosso joguinho, né, para a gente identificar um número entre 0 e 10 e a gente vai listando todas as tentativas que teve, né? Então espero que você tenha conseguido fazer o joguinho e em poucos minutos a gente já aprendeu a fazer esse joguinho. Então aqui a gente utilizou HTML, CSS e JavaScript. E isso é só o começo. Se você curtiu, deixe o seu like, comenta, fiz meu joguinho e entra na nossa comunidade. O link da comunidade está fixado nos comentários. Na nossa comunidade, a gente compartilha dúvidas, códigos e a gente consegue evoluir juntos com a comunidade participando. Então, bora juntos criar novos desenvolvedores.